Nasceu Jesus, Emanuel, anjos anunciaram dos altos céus. Nasceu Jesus, Emanuel, anjos anunciaram dos altos céus. A profecia se cumpriu, como o Senhor Deus prometeu. Eis que a Virgem conceberá e um filho à luz dará. Nasceu Jesus, Emanuel, anjos anunciaram dos altos céus. Nasceu Jesus, Emanuel, anjos anunciaram dos altos céus. E a notícia se espalhou em noite escura, clara luz, pelos recantos de Belém e muito distante também. Nasceu Jesus, aos homens, paz, perdão e salvação, de geração em geração, dos pecados quer libertar. Nasceu Jesus, Emanuel, anjos anunciaram dos altos céus. Nasceu Jesus, Emanuel, anjos anunciaram dos altos céus. Paz, perdão e salvação, de geração em geração, dos pecados quer libertar. Nasceu Jesus, Emanuel, anjos anunciaram dos altos céus. Nasceu Jesus, anunciaram dos altos céus. Nasceu Jesus, Emanuel, anjos anunciaram dos altos céus. Nasceu Jesus, nasceu Jesus. Oi. Boa noite a todos. Deu uma pequena falha no meu som aí, mas graças ao Papai do Céu já está corrigido. Peço aí que vocês me deem um retorno aí se o som está direitinho, se o som está chegando de forma agradável para vocês ouvirem, para vocês poderem realmente ouvir aquilo que vai ser dito. Porque todo momento de estudo é muito importante, de fato é assim transformador
para quem de fato acredita nas palavras de Deus, para quem de fato coloca o coração em cima delas, a vida se torna muito mais leve, muito mais tranquila. Nós conseguimos enfrentar os problemas de maneira diferente. Os problemas são iguais. Os problemas são iguais para todo mundo, né? Eu digo iguais no sentido de que podemos ter problema com os filhos, podemos ter problema no trabalho, podemos ter dificuldade de relacionamentos. Isso é muito comum entre os seres humanos. Nós temos que nos conscientizar de que é assim. A fé faz uma grande diferença na nossa vida, porque nós procuramos de todas as maneiras sempre fazer aquilo que é correto, e quando nós não conseguimos e por orgulho, por ganância, por sentimento de ciúmes, talvez agimos de forma errada, então nós temos sempre a oportunidade de nos arrepender e de corrigir a nossa vida. Então é muito importante que nós sempre tenhamos isso em nossa mente. Graças a Deus Ele nos dá essa grande oportunidade de nós fazermos isso, né? Então, que esse momento de estudo do PEN, seja um momento muito transformador para todos nós. Aproveitemos bem esse momento então, irmãos. Nós queremos iniciar este momento de estudo invocando a presença desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos ter absoluta certeza de que esse Deus, Ele está aqui comigo, Ele está aqui dentro, Ele está em Cacoal, Ele está dentro da sua vida, dentro da sua casa, Ele está também onde quer que você esteja, Ele está lá agora, também presente no seu coração, na sua mente, na sua alma. E isso é muito importante, nós termos esta convicção em nosso coração. Eu quero convidá-los nesse momento para nós iniciarmos também o nosso estudo com uma oração. Hoje o tema é oração, a importância da oração. Ele está no caderninho do PEN, para quem tem ele na sua casa, né, o caderninho do PEN, você pode pegá-lo e quiser ir acompanhando. É claro que eu talvez abordo algumas outras questões que não estão ali, mas você pode ter uma ideia onde está o estudo. Ele está na página 77, é o estudo de número 13, do caderninho do PEN 2021. Nós vamos então neste momento falar com o nosso Deus em oração. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por estar conosco, onde quer que nós estejamos. Nós estamos unidos neste momento, Pai, nesta sala virtual. Nós estamos reunidos para um momento de estudo, cada um no seu local, na sua casa. E como é grande o seu poder, porque o Senhor está presente com todos neste momento. Onde quer que há uma pessoa participando desse estudo, o Senhor estará lá, com o seu Espírito Santo guiando, protegendo e abençoando. Nós queremos aqui humildemente lhe agradecer pelo dia que passou, pelo nosso trabalho, pela nossa família. Te agradecemos, Senhor, pela chuva onde ela caiu. Te agradecemos também nos locais onde não houve chuva, mas também houve progresso, onde o sol permitiu que as plantas produzissem o seu fruto. Obrigado, Pai, por nos dar sempre a vitória de mais um dia. E chegamos ao final desse dia clamando ao Senhor e pedindo o seu perdão. Perdoa todos nós, porque nós temos absoluta certeza que também pecamos contra Ti. Em pensamentos, palavras, ações, muitas vezes os nossos lábios pronunciaram palavras que não agradaram ao Senhor. Nossas mãos praticaram ações que não agradaram. Nossos pés andaram por caminhos longe que se afastaram do Senhor.
Nós também prestamos atenção, Pai, em tantas coisas que não precisava ter prestado, que não nos trouxe nada de bom. Perdoa todos os nossos pecados e dá-nos sempre força em Cristo Jesus para buscarmos a transformação da nossa vida. Pai amado, também vem com o Teu Espírito Santo guiar esse momento de reflexão da Tua Palavra e que a Tua Palavra habite em nosso ser. Nós clamamos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é muito legal estar com vocês, né? Muito bacana poder assim compartilhar com vocês deste momento. Chamo bem-vindo novamente a Celina Maria Heller, que está conosco, a Franciele Max Mauro aí, que está conosco, também o Max, né? Cristiano Zimmermann está conosco, seja bem-vindo. Rui Ingrid Rickert, lá de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Fiz meu estágio lá em 97 e acabei conhecendo aí o nosso irmão Rui, que hoje está participando conosco. E também o Braz Gabriel, que foi membro da Congregação Concórdia e agora ele está enfiado no meio de um mato por aí, nesse Brasil afora, né, seu Braz Gabriel? E a sua esposa, Glória Litte, que também está aí conosco. Penso que é a esposa do Braz, a Glória. Stephanie Santos, aqui da congregação, Ruth Mutz, e a dona Janine aí está conosco aí, e sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciar o nosso estudo, eu quero deixar tocar aí com vocês, até talvez alguns já conheçam, o hino Prepare o Coração, do grupo Símbolos. E aí nós vamos então ouvir este hino, cantar este hino, e depois nós retornamos para então dar sequência ao nosso estudo. O sol já vem raiando, um novo dia vem, trazendo alegria e esperança também, conforme a profecia, a promessa de meu Deus. Ó, vem em humildade, Ele quer nos salvar. Jesus em majestade, virá do eterno Pai. A Ele o Rei
Natal está chegando. Uma bela mensagem. Natal se aproxima novamente. Eu sei que o ano passou muito depressa. Eu não sei se Deus está fazendo o mundo girar mais rápido. Eu só sei que todos nós estamos com a sensação de que o ano, ele parece que ele voou, passou depressa demais. E com o ano que está passando, nós iniciamos no final de semana um novo ano da igreja, né, o primeiro domingo de Advento. E Advento é a anunciação, né, a chegada, é anunciar a chegada do Messias prometido por Deus em todo o Antigo Testamento. E agora esse Messias, ele virá novamente. Agora nós esperamos a segunda vinda desse Messias. O aguardamos com ansiedade. E que Deus abençoe ricamente, sempre, essas palavras no coração de todos nós. Queridos irmãos, vamos iniciar então o nosso estudo. Estudo 13 do Caderninho do PEN 2021, página 77. A importância da oração. E esse é um tema que eu gosto muito, tanto é que eu acabei escrevendo o livro sobre oração. E o título do livro é A Oração que Veio do Céu, tratando de uma forma muito especial sobre a oração do Pai Nosso. Então, esse livro já está quase pronto na editora, e penso que até semana que vem nós teremos ele já à disposição para adquiri-lo. E hoje nós falamos sobre a importância da oração, e esse estudo foi escrito pelo pastor Werner Norberto Sonntag. Ele era pastor em Santo Antônio da Patrulha, ou ainda é, no Rio Grande do Sul. O tema ou assunto oração, ele é bastante amplo, ele tem muita coisa para se falar. E aí eu quero começar esse estudo então fazendo a leitura indicada, que é o texto de Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 20. Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 20, ali está escrito o seguinte: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Que texto fantástico, texto maravilhoso, tem muita coisa para ser falado, né? E aí o autor do estudo, ele até começa dizendo que o tema ou assunto oração, ele é muito amplo, dá para abordar muitas coisas, né? E até nós temos tantos textos bíblicos que falam sobre isso, nós temos tantas coisas para falar sobre a oração.
E em razão da impossibilidade de esgotar o assunto em um estudo, vamos nos concentrar, diz o autor, em alguns aspectos do texto básico indicado. Então, nós vamos abordar somente alguma coisa que o texto está trazendo para pensarmos, para olharmos com carinho sobre isso. E esse tema oração, ele é fantástico. E já nós podemos pensar até, estamos nós em uma vida de oração? A nossa vida é uma vida de oração a Deus? Eu sei que todos nós já sabemos que oração é falar com Deus. Mas eu falo com Deus? Eu tenho prazer em falar com Deus? Eu tenho prazer em ouvir o que Deus tem para me dizer? É importante nós pensarmos nisso. Eu estou disposto, de fato, a falar com esse Deus de poder? Vamos abordar então aqui rapidamente a questão que o orar no sofrimento e na alegria. E é claro, pessoal, é claro que nós temos tantos momentos, né, para orar, mas eu penso que sofrimento e alegria já faz a grande divisão de águas entre um assunto e outro, que na verdade acaba sendo os dois motivos pelos quais nós oramos. Oramos na alegria e oramos no sofrimento. O sofrimento, é claro, e nós temos que ser honestos, que quando nós sofremos, o sofrimento é o que provoca a maior busca por Deus. As pessoas buscam a Deus no sofrimento. E aí esquecem. O problema é que temos que ser honestos, né? Esquecemos rapidamente que precisávamos de Deus no sofrimento, e quando as coisas mudam, nós rapidamente esquecemos desse Deus. Então nós precisamos pensar seriamente. Os sofrimentos podem ser de diversos tipos e origens. Várias coisas na vida causam sofrimento ao nosso coração, tá? Pode ser aí até mesmo a situação financeira. Talvez de um dia para o outro a nossa situação financeira muda drasticamente por uma decisão errada que tomamos, e esse momento de essa deficiência financeira nos traz sofrimento. Outro motivo de sofrimento pode ser um relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos de fé, entre irmãos de sangue. Então, ou patrão empregado, ou colegas de trabalho. Isso acontece, isso é normal entre os seres humanos acontecer. Esse pode ser outro sofrimento. Outro sofrimento pode ser a perseguição aos cristãos, que está avançando de maneira muito rápida pelo mundo afora. Também é um sofrimento. Mas aqui o texto, ele nos fala de um sofrimento em especial. Ele fala do sofrimento da doença. E nós temos aqui irmãos participando conosco que tiveram que passar por cirurgias para remover tumores, que enfrentaram tumores, que enfrentaram de repente o coronavírus, que enfrentaram outras enfermidades e que pediram oração. E estão aí firme conosco, participando. Então, sem dúvida nenhuma, a doença é um dos fatores que nos causa sofrimento. E é claro, irmãos, que se nós vamos pensar na origem do sofrimento, ou qual a razão do sofrimento,
Eu quero até chamar a atenção para a mensagem que foi feita no sábado passado aqui por mim, do texto de Deuteronômio. Por que Deus permitiu que o povo dele passasse pelo deserto, passasse fome, passasse frio, passasse sede? Então Deus tem os propósitos dele também. E quando nós tratamos de sofrimento, nós não podemos ser hipócritas e achar que por sermos filhos de Deus, Ele não vai permitir sofrimentos na nossa vida. Ele vai sim permitir isso. Isso é comum entre nós acontecer. Tá? Nós temos, volta e meia, notícias que até mesmo pastores enfrentam doenças. Ora, para vocês perceberem que não há um setor da sociedade que escape de doenças. Qualquer um pode ter isso. Até mesmo o ser humano mais pobre tem enfermidade, como também o mais rico. E quando nós começamos a olhar para todo esse sofrimento que todos nós enfrentamos na vida, nós percebemos que o dinheiro nem sempre ele traz a solução desse sofrimento causado pela doença. Homens milionários, bilionários, que foram acometidos por enfermidade, que podiam contratar os melhores médicos, os melhores hospitais, poderiam estar no melhor local do mundo para se tratar. Mas isso não lhe garantiu a vida. Isso não lhe garantiu. Então, essa razão de sofrimento, isso pode ser acometido por qualquer pessoa. O outro motivo, que na prática provavelmente oferece mais motivo, é resumido como estar contente. Muitas vezes percebemos, e isso faz parte da vida do cristão também. O cristão, quando ele recebe um bem de Deus, que ele fica contente, que é um motivo de alegria tanto para ele, como para a família, como para qualquer outro, ou para o povo de Deus como um todo, né? Nós chegamos na presença de Deus em oração e agradecemos. Por quê? Porque o coração está transbordando de alegria. Enquanto muitos, para festejar a alegria, preferem encher a cara, preferem cair na gandaia, como se diz por aí, o cristão, ele sente alegria, ele pode festejar, fazer um churrasco, ele pode chamar os amigos, ele pode fazer isso, mas ele não esquece também de chegar na presença de Deus e agradecer ao Senhor. E aí nós temos muitas maneiras de agradecer. Nós vemos através dos hinos, né? Quando nós olhamos, por exemplo, os salmos, a maioria dos salmos eles eram hinos cantados durante as celebrações dos cultos. E são hinos que o povo ele realmente traz uma mensagem de gratidão a Deus por todos os bens, as bênçãos recebidas. Então, cantar hinos, o cristão, de tão feliz que ele fica com uma notícia, ele já agradece a Deus cantando um hino em louvor ao Senhor. Então isso é fantástico, é maravilhoso, né? E Deus entende isso. Deus entende isso. Esse Deus ele é tão maravilhoso que se eu quero agradecer a Ele, eu não preciso necessariamente juntar minhas mãos e cair de joelhos para agradecer, mas eu posso entoar um hino de louvor ao Senhor. E Deus sabe que isso é gratidão. Isso é um coração feliz que está transbordando de gratidão e ele segue a vida desta forma. Então é muito importante que nós também pensemos no seguinte: nas nossas orações usamos mais tempo pedindo ou mais tempo agradecendo? Precisamos ser gratos a Deus também, né?
E eu gosto, eu menciono isso várias vezes nas minhas orações, que nós temos que louvar e agradecer a Deus pelo sofrimento, porque é o sofrimento que nos faz segurar nas mãos de Deus. Estar alegre, claro que é bom, né? Claro que é bom. Mas é interessante pensarmos que é o sofrimento que nos faz crescer espiritualmente, é o sofrimento que nos faz crescer na fé, na esperança, na firmeza no caminho do Senhor. Então, pense, cada um pense aí, passa mais tempo agradecendo ou pedindo. Qual é o tipo de sofrimento que nos faz orar com mais frequência? Pense na sua vida, eu acho que isso muda muito, tá, pessoal? Eu posso não estar hoje com uma doença específica, né? Um tumor, eu posso não ter vírus, posso não estar com uma doença que exige um cuidado médico. Mas eu posso estar sofrendo por outra coisa. Então, o que hoje faz você orar com mais frequência? Qual é o sofrimento que faz você chegar na presença de Deus com muitas e muitas vezes pedindo para que Deus mude uma situação que te faz sofrer? Nós costumamos cantar hinos de agradecimento em nossas orações particulares, além dos que cantamos nos cultos. Aqueles hinos que nós cantamos nos cultos, nós costumamos cantá-los em casa, ensiná-los aos filhos. Será que nós fizemos isso como uma oração que sobe ao céu, de louvor e agradecimento? Vamos lembrar que o versículo 14 a 16, ele diz assim: alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha que texto maravilhoso que nós temos. E o autor, então, ele traz um destaque especial. Ele diz, nestes versículos, o autor da epístola fala especialmente da oração pelos doentes e dos doentes. Recomenda que sejam chamados os presbíteros da igreja. Aquelas pessoas, os nossos irmãos voluntários, talvez que se reúnem e falam assim: olha, nós vamos fazer uma visita às pessoas enfermas. E essas pessoas, então, são convidadas a estarem presentes naquele momento da enfermidade de alguém. E aí o autor coloca: os presbíteros eram geralmente pessoas mais idosas da congregação que exerciam incumbência semelhante à dos pastores dos nossos dias. Eles ensinavam, aconselhavam e oravam. Eram pessoas que tinham uma experiência de vida grande, tinham uma experiência de fé. Eram pessoas que poderiam de fato orientar com o conhecimento da palavra de Deus. Ungir com óleo fazia parte de algumas cerimônias do Antigo Testamento e também da igreja primitiva. Em algumas igrejas este uso ainda persiste, quer dizer, algumas igrejas ainda costumam utilizar o óleo. Como na igreja católica, por exemplo, a unção é considerado um sacramento. Então, na igreja católica, a unção dos enfermos é considerado um sacramento. E vamos lembrar o que é um sacramento.
Sacramento é um ato sagrado instituído por Deus. E aí, se vocês lembrarem dos nossos estudos lá sobre batismo, sobre Santa Ceia, vocês vão lembrar que nós mencionamos 4 pontos que fazem para nós sentido e tornam aquele ato, aquela instituição de Deus um sacramento. Rapidamente aqui, instituído por Deus, possui elementos externos e visíveis, está unida à palavra de Deus e oferece perdão, vida e salvação. Tá? Só que para nós, a unção dos enfermos não é um sacramento. Para a Igreja Católica é. Quando olhamos com atenção o texto, vamos verificar que Tiago não diz que a oração e o óleo vão curar o doente. Ele não está dizendo que tem que ter óleo para que haja cura. O óleo é uma opção, é algo visível apenas que está ali, que pode ser usado como também não pode, como não precisa ser usado. Mas a oração com fé. Veja que tem um ingrediente especial nesse texto que é a fé. A oração feita com fé traz a cura ao enfermo. E aqui, irmãos, nós temos que cuidar muito. O fato, então, de algumas pessoas não serem curadas, não significa que elas não tenham fé. Nós não podemos jogar a culpa da enfermidade, do fato dela não estar sendo curada, nela, como se ela não tem fé. Quantos irmãos nossos, irmãos de fé que nós conhecemos, que estão doentes, oram, são irmãos fervorosos, são consagrados ao Senhor, possuem uma tremenda fé, mas não são curados. Então nós temos que tomar muito cuidado em não classificar uma pessoa só porque ela não é curada como uma pessoa que não tem fé. Isso não é assim. Querem um exemplo bem prático disso? Vamos lembrar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, provavelmente pela conversão dele, ele teve uma enfermidade, seja lá nos olhos, talvez. Nós não sabemos que enfermidade é essa. E ele orou 3 vezes e Deus disse: a minha graça te basta. Ele não tinha fé. Então, quando eu olho para a vida de Paulo e pelo fato dele não ser curado, eu posso afirmar que ele não tinha fé, se ele deu a vida pelo Evangelho. Se ele fugiu, ele teve que passar a vida fugindo. Se ele foi apedrejado pelo Evangelho, se ele foi açoitado pelo Evangelho, e aí nós vamos olhar só porque ele não foi curado, dizer que ele não tem fé? Então temos que tomar muito cuidado ao tratar com o enfermo. E Jesus nos dá a resposta fantástica para isso, irmãos. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Jesus, naquela noite no Getsêmani, a ponto de enfrentar um grande sofrimento, Deus não o livrou do sofrimento. Mas ele precisou beber o cálice de sofrimento. Então, por favor, irmãos, não carreguem sobre vocês um peso, uma culpa que não é de vocês. Se você está orando para ficar curado e não fica, não carregue sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre a sua alma, afirmando que você não tem fé, por isso que você não é curada. Algumas pessoas Deus cura. Outras
Ele não cura. Ele deixa que elas fiquem enfermas para que aquilo sirva como testemunho para as outras pessoas. Então Deus não olha só para o enfermo, Deus olha todo um contexto de vida, Deus olha o local, Deus olha as pessoas que estão em volta também. Vamos pensar sobre isso com muito carinho. Em Marcos 11, 24, Jesus diz assim: quando orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já o receberam, e assim tudo será dado a vocês. Isso é uma questão de confiança, nós vamos orar com confiança. Aliás, se eu não orar com confiança, não faz sentido eu orar. Tá? Quando ele coloca ali, creiam que já o receberam, então eu oro, eu digo amém final da minha oração e eu passo a viver como se eu já tivesse recebido aquilo. Pensem sobre isso. Isso é confiança. E aí vejamos também até o exemplo do Antigo Testamento, lá do profeta Elias. Se alguém quiser tirar um tempinho lá na sua casa depois e ler o texto, 1 Reis 17, 1 a 7, vocês vão ver que Deus também, né? Deus também, ele sempre agiu na vida dos profetas de acordo com a sua vontade. E então o texto diz: a oração de uma pessoa piedosa tem muito poder. Mas a oração não é um poder mágico. A oração não é um poder mágico. Os presbíteros não eram curandeiros, nem os pastores o são. É o Senhor que lhes dará saúde, diz o versículo 15. É o Senhor quem dá a saúde. Pode ter sido através, no momento de uma oração de um presbítero, pode ser no momento da oração de um pastor. Sim. Pode ser que aconteça naquele momento. Mas quem está agindo é Deus. Não esqueçamos disso. É Deus quem está agindo. Vamos pensar aqui. Ele levanta duas questões aqui. Uma delas eu quero só lançar para vocês e até para que a gente pense. Nas nossas congregações costumamos chamar ou pedir que os pastores visitem os doentes e orem por eles. Qual é o significado da presença do pastor nessas ocasiões? Pensa. Por que a sua família muitas vezes chama o pastor? O que representa o pastor naquele momento? O que significa a presença do pastor na sua casa, do lado do leito de uma pessoa enferma? O que isso é de fato para ti? Pensa na presença do pastor durante um culto, de um ministro. Nós temos muitos cultos ministrados por leigos, por membros. O que isso representa de fato para nós? Pensem, eu quero deixar essa questão para vocês pensarem. E a outra questão, deveríamos instituir e eleger presbíteros em nossas congregações que tenham, entre outras atribuições, a incumbência de visitar doentes e orar com eles e por eles? Essa questão eu entendo que sim. E antes da pandemia, eu quero compartilhar com vocês, irmãos, antes da pandemia nós tivemos aqui, quem fazia essas visitas às pessoas idosas, aos enfermos, eram o grupo de servas. E às vezes o grupo era muito grande, então para não ir o grupo todo, nenhuma casa somente, eles marcavam 2 ou 3 visitas
no mesmo momento. Então 2 ou 3 pessoas eram visitados por esse grupo de servas. E esse é um trabalho que, no meu ponto de vista, ele precisa retornar. Ele é muito importante. Ele faz com que as pessoas percebam que não é só o pastor, mas que nós somos um grupo de pessoas. Nós somos uma família de Deus. O pastor sozinho nem sempre ele dá conta de tudo, mas quando esses grupos, quando todos nós nos damos as mãos e cada um faz um pouquinho pelo reino de Deus, cada um está fazendo, na verdade, uma enorme obra para a salvação da vida das pessoas, porque o evangelho está chegando por meio deles. Isso é realmente muito bacana. E aí vem o versículo 15 e 16. Versículo 15 e 16. Eles dizem assim, ó. E se houver cometido pecados entre estes, lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Que coisa bacana isso! Que texto maravilhoso! E aí há mais um tipo de oração que muitas vezes esquecemos, mas que produz um resultado muito importante. O texto diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros, para que sejam curados. Vamos aqui pegar essa primeira parte e pensar sobre isso. O texto ele diz: confessem os pecados. Infelizmente, muitos cristãos, eles dizem que não precisam confessar os seus pecados. Seja para um pastor, seja para um cristão, eles não precisam confessar os seus pecados. E eu quero fazer uma diferença aqui. Eu penso que é necessário que voltássemos a ter mais essa prática entre nós. Na época da Reforma, foi abolido tudo o que era, de fato, orientação de Deus, né? Tudo aquilo que, muitas coisas, como, por exemplo, a confissão dos pecados, a Igreja Católica tem como lei. Eu não concordo com esse sentido de lei, de confessar os pecados ao ser humano, ao padre. Não é isso. Mas eu penso que tudo que se pareceu com católico na época foi abolido entre os cristãos. Não queriam parecer nada. Até o sinal da cruz, muitos não fazem porque têm vergonha. Dizem que isso é católico. Não, o sinal da cruz é cristão. Não importa se é presbiteriano, luterano, católico. O sinal da cruz é um símbolo cristão. E não há nenhum pecado em eu fazer o sinal da cruz. Não há pecado nisso. Mas daí, para não parecer com católico, se abandonou isso. Se perdeu. E hoje eu percebo que alguns ainda querem fazer, mas façam de forma bem discreta, né? Com uma vergonha de fazer o sinal da cruz. Mas ele é o nosso símbolo. Nós não precisamos nos envergonhar disso. Assim como também a confissão dos pecados foi praticamente assim no sentido de abolido entre os protestantes, né?
Porque eles falavam assim, eu vou confessar a Deus. Claro, confessa-se a Deus. E nós seguimos fazendo isso e precisamos fazer isso. Confessar a Deus todos os pecados. Mas quando ele diz aqui de confessar o pecado, ele diz que há um pecado que muitas vezes ele retorna à nossa mente, ele retorna ao nosso coração. Ele nos escraviza, ele nos traz sofrimento e que muitas vezes a nossa mente, o nosso coração tem dúvida do perdão de Deus. Então, as pessoas adoecem porque elas ainda carregam no coração esta culpa. E é nesse sentido que o apóstolo Tiago ele diz: confessem os seus pecados uns aos outros. Há um pecado que atormenta o seu coração, a sua consciência. Procure o seu pastor. Procure o seu pastor, conversa com ele. Se não quer conversar com o pastor, mas procure uma pessoa cristã, consagrada, para que você possa abrir o coração e ela pronunciar o perdão de Deus. E é por isso que o apóstolo Pedro ele disse para que sejam curados, porque as enfermidades da alma não é um remédio caseiro, não é um remédio da farmácia, não é uma receita do melhor médico do mundo que vai curar. As enfermidades emocionais, as enfermidades espirituais, essas precisam de Deus. E nós, como cristãos, precisamos também abrir o nosso coração, confessar os nossos pecados. Assim como o rei Davi fez, né? Ele confessou o seu pecado, clamou a Deus pelo seu perdão. Então, isso é fundamental, e eu lamento que hoje, no meio luterano, no meio protestante, isso já foi abolido, né? As pessoas têm vergonha de ir conversar. Vergonha, tudo bem, eu acho que nós também temos, né? Mas eu quero dizer para vocês que é fundamental. Várias vezes eu já fui procurar o meu pastor para conversar com ele. Procurei um amigo que é consagrado, fiel, abri meu coração. Confessei o meu pecado. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Então vamos fazer isso de forma mais frequente. Esta é uma oração que é atendida incondicionalmente. O pedido do perdão dos pecados, Deus atende. Deus, ele vai ao encontro, tá? Ele, de fato, transforma a vida da pessoa com o seu perdão. Ele é incondicional. Confessou o pecado, arrependido e confia na graça de Deus em Cristo, você tem o perdão no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto. O ser humano é que, como ele não quer, tem alguns pecados que a gente tem dificuldade em perdoar, então nós pensamos que Deus também tem essa dificuldade. E Deus não tem dificuldade em perdoar. Né? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar. Então isso é imediato. Agora, quando eu não tenho certeza do perdão de Deus, procure o pastor, converse, abra o coração. Tá? E aí ele, como instrumento de Deus, é Deus ali que vai te falar a mesma coisa que num culto. Não é o pastor que está perdoando. Se as pessoas pensam que elas vão esconder o pecado do pastor, não, do pastor pode esconder, não tem problema. Tem até, às vezes faço questão de nem saber de todos os pecados, né? Não é, eu não tenho curiosidade em conhecer os pecados de todo mundo. Agora,
Confesse o pecado. Quando as pessoas ali confessam o pecado diante do altar de Deus e o pastor diz, em nome, eu estou anunciando o perdão de Deus a vocês, é o perdão de Deus, não é meu. Não são os pastores que estão perdoando, eles estão anunciando um perdão que vem do céu em Cristo Jesus. Tá? Por isso que a nossa doutrina diz que isso é tão certo como se o próprio Deus estivesse ali. Por isso que nós refletirmos na pergunta que veio antes feita, qual é o significado da presença do pastor nessas ocasiões? Olha como é importante a presença do pastor no culto. É como não é Deus ali perdoando, é Deus ali dizendo, olha, vocês estão perdoados. O pastor é a boca de Deus, assim como um irmão na fé consagrada, ele pode ser a boca de Deus no momento da minha confissão de pecados, tá? E aí o autor do estudo ainda coloca, lembremos que o texto ainda nos diz que um irmão pode confessar o que lhe pesa na consciência a outro irmão. Isso inclui que um irmão pode absolver a outro irmão em nome do Senhor. Normalmente isso é feito pelo pastor, mas nada impede que nos confessemos a um irmão em quem confiamos e sejamos absolvidos por ele. Então nós não podemos esquecer que todos nós somos sacerdotes de Deus aqui neste mundo. Todos nós somos sacerdotes. Quando alguém confessar para você o pecado dele, você não precisa dizer, vai conversar com o pastor, que ele vai te perdoar. Você não precisa dizer isso. No momento que ele confessou o pecado, você pode olhar no olho dele e dizer, então, em nome de Jesus, em nome de Deus, eu estou dizendo para você, eu estou anunciando para você o perdão dos pecados. Isso faz parte do sacerdócio real de todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes de Deus neste mundo. Todos nós somos boca de Deus. Todo cristão que tiver a oportunidade de proclamar o evangelho, o perdão para uma pessoa que confessou o seu pecado, não diz para ela, olha, vai lá, procura o fulano. Ele acabou de confessar o seu pecado. Então você pode anunciar a ele o perdão. E isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Deus quer usar você. Não precisa, seu pastor tem 500, 1.500 pessoas para atender. E você vai dizer assim, olha, daqui 1 mês e meio o pastor pode te atender. Você vai deixar a pessoa por 1 mês e meio sofrendo com esse pecado? Não, você pode proclamar na mesma hora que ele está perdoado. E Deus perdoa lá do céu. Tá? Então, isso é realmente muito bacana, muito transformador para a nossa vida. Tá? Então, pensem seriamente sobre isso. Pensem. E ao mesmo tempo que vocês estiverem proclamando o perdão para a pessoa, vocês estão dando a ela a cura que ela precisa. A cura de uma alma atribulada, de um coração perturbado. Então segue, ajudem ela, levem ela adiante. Tá bom? Que Deus maravilhoso nós temos, né? E aí as 2 perguntas que o autor faz aqui no livro, na verdade já estão bastante respondidas, né? Qual o benefício ao doente quando confessa seus pecados? Os benefícios são enormes, os benefícios são tremendos. Paz, descanso. Não precisa mais ficar atribulado. E se Deus o chamar dessa vida, ele pode partir em paz, porque ele está perdoado. A prática da oração pelos outros é comum em nossas orações particulares.
que nós, eu tenho certeza que todos nós aí oramos, né? Nós não podemos ser egoístas e colocar sempre, sempre, sempre nas orações particulares só os próprios interesses, a própria família. Nós temos que olhar um pouquinho para fora dos muros. Isso é fazer missão. É olhar para um país em guerra, é olhar para o povo que passa fome, é olhar para os pais desempregados, é olhar para o nosso governo para que exerça com justiça o poder que ele tem na mão, é olhar para o nosso país e clamar para que haja tranquilidade, paz para viver. Então nós temos que olhar além dos muros. Não, porque se a minha família, somente a minha família está bem, mas todo o contexto em volta dela está ruim, a minha família sofre, a sua família sofre. Então nós temos que olhar além daquilo que nós conseguimos enxergar. Nós temos que olhar para as pessoas, nós temos que olhar para os países com carinho, com amor, com fé em Jesus e colocar todo mundo na presença do Senhor em oração. E nós podemos fazer isso, tá? Muito bem, irmãos. Nós temos aí 1 hora já de estudo, mais ou menos. E eu quero também concluir esse momento de estudo aqui. Apenas continuem praticando a oração, tá? Pratiquem a oração. E eu quero aqui colocar e fazer com vocês a oração que o nosso autor do estudo, pastor Norberto, colocou no estudo. Tá? Eu quero fazer isso com vocês e nós vamos concluir depois que eu fizermos esta oração, nós vamos orar em conjunto o Pai Nosso. Querido Deus e Pai Celestial, na vida, neste mundo, passamos por sofrimentos, mas também temos muitos momentos de alegria. Queremos nos lembrar de cantar hinos de louvor e agradecimento. Nos momentos de sofrimentos e doenças, sê o nosso amparo e consolo. Sabemos que todo sofrimento que passamos é causado pelos pecados. Dá-nos coragem de confessar os erros e pecados que cometemos para recebermos o teu perdão. Além de nós, queremos também nos preocupar com os problemas dos irmãos na fé. Dá-nos força e vontade de ajudá-los em suas necessidades e sempre levar a ti os seus sofrimentos, pois tu prometeste aliviar as nossas cargas e sofrimentos. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs aí presentes em nosso estudo, quero aqui de coração agradecer a cada um de vocês que está aí participando. Muito obrigado então pela participação de vocês. Quero concluir esse momento lembrando aí que orem aí por nós, aí pelo livro aí que está muito prestes a ser editado aí pela editora Concórdia. Estou muito feliz. Espero aí que até semana que vem esteja aí já prontinho para sair para o mercado, né? Quero terminar esse momento então orando a bênção, dizendo que amanhã à noite nós teremos o nosso culto. Amanhã à noite, 19 horas, o nosso culto online. Não esqueçam, quinta-feira à noite nós teremos o culto da Escola Copec aqui no templo.
sábado nós teremos o culto também às 19 horas aqui da nossa congregação. Tá certo? Irmãos, um beijo no coração, recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua eterna paz. Amém. Grande abraço aí a todos vocês e até amanhã à noite em nosso culto online. Vou deixar aí para terminarmos com mais um hino referente aí, lembrando esse período aí do Natal.